Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho, semana recheada de indicadores econômicos. Trazer chamar atenção aqui para os indicadores domésticos, inclusive os que já foram divulgados na manhã dessa segunda-feira. A FGV divulgou mais cedo os dados da sondagem industrial, que mostrou que o nível de confiança do empresário industrial voltou a ficar acima dos 100 pontos, né, que é o patamar neutro, é 100 pontos. Há um aumento significativo do nível de confiança, o patamar mais alto desde 2021, que refletiu a melhora no índice de situação atual, ou seja, o empresário, como ele enxerga a atual situação da economia e da empresa dele, evidentemente, e o índice de expectativa, que também está abaixo de 100 pontos, mas também subiu pelo quarto mês consecutivo. E dentro dessa publicação tem o nível de utilização da capacidade instalada, que é como a indústria está usando os recursos disponíveis para a produção. Ela alcançou o nível mais alto desde o começo de 2011, desde junho de 2011, para ser mais exato, que mostra que o setor industrial, que esse impulso, né, dado pelo governo, tem melhorado bastante a situação da indústria, que o empresário industrial anda confiante. É bom para o Brasil, porque a gente tem a expectativa de que tenha um crescimento ao longo do segundo semestre, mais disseminado entre as atividades econômicas. Vamos lembrar que no ano passado, boa parte do que nós crescemos esteve concentrada no primeiro semestre do ano, né, na análise trimestre contra trimestre anterior, a gente ficou no 0 a 0, tanto no terceiro quanto no quarto trimestre de 2023. A expectativa com esse bom desempenho da sondagem, da confiança dos empresários, a gente espera um crescimento um pouco mais disseminado ao longo de 2024. Bom, além disso, o Banco Central divulgou também na manhã desta segunda-feira os dados sobre as contas públicas, o setor público consolidado. O setor público consolidado é o governo central e mais os governos regionais, estados e municípios e as empresas estatais. O déficit foi de pouco superior a 40 bilhões, em linha com o que o mercado esperava. Destaque para o déficit do governo central de 39 bilhões e para o déficit também das empresas estatais. Os governos regionais, estados e municípios tiveram um pequeno superávit, pouco superior a 1 bilhão de reais. Chama a atenção nesta divulgação os dados, as perdas com swap cambial. O Brasil desembolsou cerca de 94 bilhões, é isso mesmo, com um B de bola, mais de 94 bilhões em junho de 2024, e boa parte desse desembolso, um pouco está concentrado nos juros da dívida pública, a Selic em 10,5%, é muito elevado, um patamar bastante elevado, e outra parte também concentrada com perdas com swap cambial, quase 30 bilhões de reais em perdas com swap cambial. Como a taxa de câmbio tem se desvalorizado recorrentemente, o Banco Central tem amargado perdas aí com operações de swap cambial. Então, é engraçado, né? Porque o Banco Central fala que a trajetória da dívida importa, né? Para estabelecer o juro neutro e, consequentemente, determinar qual a taxa de juro necessária para controlar a inflação no Brasil. E, em função deste péssimo resultado nominal, não apenas dele, é verdade, mas em função deste péssimo resultado nominal, a dívida bruta do governo geral subiu 1,1 ponto percentual só na passagem de maio para o mês de junho. Eu repito, nós tivemos pouco mais de 40 bilhões de déficit primário, que é o déficit orçamentário mesmo, e tivemos 94 bilhões de desembolso com juros da dívida pública, que inclui as perdas, os quase 30 bilhões com perdas em operação de swap cambial. Então, será que o governo de fato, o Banco Central de fato não deveria atuar para diminuir ao menos um pouco dessa volatilidade cambial, né? E quando é que o Banco Central vai discutir também o impacto do resultado nominal sobre a trajetória da dívida pública, já que ela é tão importante para determinar juro neutro e, consequentemente, ações do Comitê de Política Monetária, justamente na semana, né, de reunião do Copom, que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, além desses dados que já foram divulgados, a gente terá a divulgação do IGPM, deve ter uma desaceleração, tanto por parte do índice de preço ao produtor, quanto por parte do índice de preço ao consumidor. Desaceleração, não é queda, desaceleração. A gente espera uma variação de 0,45%. Ainda no cenário doméstico, tem dois indicadores importantes de mercado de trabalho, CAGED e PNAD. A gente espera a criação de pouco mais de 172 mil postos de trabalho para o mês de junho, né? A publicação agora é sobre o mês passado. E a PNAD contínua, a gente espera que a taxa de desemprego caia de 7,1% para 6,9%. Encerre o ano em 6,4%, com uma média de 7,1%, uma significativa redução da taxa de desemprego brasileira ao longo de 2024. Bom, por fim, já falei, a gente vai ter a decisão do Comitê de Política Monetária, a taxa de juros deve ficar alterada em
10,5%, o Banco Central não deve fazer grandes mudanças no comunicado nem na ata. A gente espera algum corte de juros na reunião marcada para o mês de dezembro, né? Porque se o Banco Central deixar para começar, para retomar o ciclo de cortes de juros só em 2025, isso pode ser interpretado pelo mercado como uma decisão política, já que boa parte dos diretores teriam sido indicados ou terão sido indicados por este governo. Então, se a gente quiser fazer um movimento sem grandes solavancos, seria importante retomar o ciclo de cortes de juros, por menor que ele seja, ainda em 2024, sob esta gestão. Por fim, a gente vai ter a divulgação da produção industrial mensal. A gente espera uma variação de 1,6%, depois que a produção industrial caiu fortemente no mês de abril e no mês de maio, 0,8% e 0,9%, respectivamente. Esperamos uma retomada, uma recomposição de parte dessas perdas, boa parte delas em função das tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul. No setor externo, nós teremos as decisões de taxa de juros, decisões de política monetária nos Estados Unidos. O Banco Central norte-americano deve manter a taxa de juros inalterada em 5,25 e 5,50, um corredor, né, de taxa de juros. A gente espera que essa taxa se mantenha inalterada na reunião marcada para esta próxima quarta-feira, super quarta, né, quando coincidem a decisão dos Estados Unidos e do Brasil. E não deve ter grandes diferenças no comunicado e na ata. Isso porque o mercado está esperando que o FONC, né, que é o equivalente ao nosso Copom, que ele dê pista sobre o início do ciclo de cortes de juros lá nos Estados Unidos. E muita gente estava apostando nisso, que o Banco Central já poderia deixar a porta aberta para um corte em setembro, que inclusive a nossa projeção é de que o primeiro corte aconteça em setembro, a nossa projeção atual, né? Só que a gente teve bons resultados no produto interno bruto, a gente tem indicadores antecedentes como o PMI do setor de serviços americanos bombou na última leitura, né, preliminar do mês de julho. Então, tem muitos indicadores de atividade econômica que sugerem que a economia dos Estados Unidos continua muito forte. Talvez fosse prematuro, né? Talvez seja uma decisão insensata do Banco Central de deixar tão explícito que o primeiro corte de juros acontecerá em setembro. Ele até pode acontecer em setembro, mas o Banco Central acho que vai adotar um tom um pouco mais conservador diante desses dados de atividade econômica que ainda mostram uma atividade robusta lá nos Estados Unidos. Bom, lá na Europa, no Reino Unido, a gente também vai ter decisão de política monetária e parece improvável que o Banco Central local corte as taxas de juros, por mais que a sua contraparte continental, né, o Banco Central Europeu, que é o Banco Central da zona do euro, já tenha iniciado o ciclo de cortes de juros por lá. O nível de atividade econômica no Reino Unido hoje é um pouco mais forte do que na zona do euro e os dados de inflação não dão a segurança necessária ainda para que o banco, né, o Bank of England, inicie o ciclo de cortes da taxa de juros lá no Reino Unido. Além dessas decisões de taxas de juros, a gente tem dados do mercado de trabalho americano, tem o payroll a ser divulgado na sexta-feira, dos dados de emprego, né, de desemprego, de criação de postos de trabalho relativos ao mês de julho. A nossa expectativa é de que tenha algum arrefecimento no mercado de trabalho americano, justamente por incorporar nas nossas análises o volume semanal de novos pedidos de seguro-desemprego. O volume de novas requisições de seguro-desemprego está um pouco mais elevado neste momento, significa que tem mais gente pedindo, né? Tem mais gente desempregada. Então a gente espera algum arrefecimento no mercado de trabalho que pode, inclusive, dar mais argumentos para que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, de fato comece a cortar os juros na reunião marcada para o mês de setembro. Para finalizar, a gente tem mais dois indicadores. Tem a prévia dos dados de inflação da Europa, relativo já ao mês de julho. Vamos olhar com cautela, porque provavelmente o Banco Central Europeu, que é o Banco Central da zona do euro, como eu já disse anteriormente, ele retome o ciclo de cortes de juros já na próxima reunião de política monetária. Para fechar, o índice de gerente de compras da China, o PMI chinês, também é aguardado com bastante expectativa, o PMI relativo ao mês de julho, porque muitos analistas falam sobre uma possível desaceleração do nível de atividade econômica lá na China, já que o próprio Banco Popular Chinês, o Banco Central local, decidiu cortar ligeiramente, né, um pouquinho as taxas de juros de 2 e 5 anos por lá nos últimos dias. Qualquer grande novidade eu retomo aqui para avisar vocês. Um abraço, excelente semana.